Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre curvas parametrizadas, né? E nesse vídeo de agora nós vamos falar um pouco sobre comprimento de arco, né? Eu lembro que lá no cálculo 1 você deve ter visto uma fórmula, né? Dada por uma integral que calcula, que você usa para calcular comprimento de arco de funções escalares, né? Ou seja, funções, aquelas funções que são dadas lá no cálculo 1 para você, né? Então lá é feito para um tipo de função. O que nós queremos fazer agora é deduzir uma fórmula que determine o comprimento de arco, mas de uma função parametrizada, de uma curva parametrizada, desculpa, não função parametrizada. Curva parametrizada, tá? Essas curvas, lembrando, elas são um pouco mais gerais do que as curvas que você vê lá no cálculo 1. No entanto, a ideia que nós vamos utilizar aqui ela é muito parecida com o que é feito lá no cálculo 1. Vamos continuar então com as nossas duas referências bibliográficas que nós já tínhamos, que nós já estamos adotando no decorrer dos vídeos, né? Então, antes de nós começarmos a falar sobre o comprimento de arco, eu quero relembrar com vocês um teorema lá do cálculo 1, que nós vamos utilizar ele hoje fortemente, tá? E ele fala o seguinte: suponha que f é uma função escalar e satisfaz as seguintes hipóteses. Função escalar é as funções do cálculo 1, tá? Aqueles tipos de funções, tá? Suponha que essa função ela seja contínua no intervalo fechado AB e que ela seja diferenciável no intervalo aberto AB, tá? Então, ela é contínua no fechado, diferenciável no aberto. Nessa situação, você consegue mostrar que existe um número real entre A e B, ou seja, maior que A e menor que B, que satisfaz esta igualdade aqui. A f', a derivada da f nesse número C, ele é dado por f de B menos f de A sobre B menos A, né? F de B, lembrando, B é um extremo do intervalo, A é o outro extremo do intervalo, né? Então você pega a F, calcula no extremo B, subtrai da imagem do extremo A pela F. Então faz essa diferença, divide pelo tamanho do seu intervalo, ou seja, por B menos A. Isso é o teorema do valor médio. Ele pode ser reescrito da seguinte forma: f de B menos f de A é f' de C que multiplica B menos A. Basta você pegar esse denominador e passar aqui para o outro lado multiplicando, tá certo? Então, se sua função f é uma função escalar, contínua no intervalo fechado AB, diferenciável no aberto, então existe um número C que satisfaz essas duas igualdades, ou a de cima ou a de baixo, que é equivalente à de cima, né? Essa versão aqui é que nós vamos utilizar hoje. Essa versão nós vamos utilizar. Então, depois que eu não invocar o teorema do valor médio, isso vai acontecer daqui a pouquinho, vai significar o seguinte: se nós tivermos uma função escalar que satisfaz essas duas propriedades aqui, então nós podemos determinar um valor no intervalo aberto que satisfaz essas duas igualdades. Beleza? Muito bem. Vamos continuar então. Agora sim nós vamos começar a falar sobre comprimento de arco. Então vamos pegar C, uma curva parametrizada. Vamos supor que essa daqui seja a parametrização dela. X é uma função de t, G também é uma função de t, e o parâmetro t ele varia entre o alfa e o beta, tá? Nós vamos supor que as duas derivadas, a derivada de x e a derivada de y aqui, né, ou seja, a f' e a g', elas existam. Vamos supor isso, e também que elas sejam contínuas. Além disso, nós vamos supor que a nossa curva ela é percorrida exatamente uma vez quando o t ele varia de alfa até beta. Então, quando o t aumenta de alfa até beta, essa curva ela é percorrida exatamente uma vez apenas, né? Ou seja, não pode acontecer como num exemplo que nós vimos no vídeo anterior, em que nós demos uma parametrização do círculo, né? Do círculo não, da circunferência, só que era uma parametrização que dava duas voltas em torno do círculo. Não pode ser esse tipo de curva, beleza? Tem que percorrer uma vez só. Então, considera uma parametrização desse tipo.
Nós não estamos pedindo aqui que a nossa curva ela seja descrita por uma função do tipo y igual a f de x, do jeito que foi pedido, do jeito que foi estudado lá no cálculo. E não é essa a nossa situação. Tá? Como a situação é diferente aqui do que do cálculo 1, então nós queremos saber agora como que nós podemos estudar, ou como que nós podemos determinar o comprimento dessa curva desse ponto f de a, g de a, até o ponto f de beta, g de beta. Aqui é f de alfa, g de alfa, até o ponto f de beta, g de beta. Ou seja, o que, que nós queremos? Nós queremos calcular, nós queremos determinar o comprimento de arco desde o ponto inicial da curva até o ponto final da curva. É isso que nós queremos. Tá? A ideia, embora a situação seja diferente do cálculo 1, né, porque a nossa curva não é descrita por uma função do tipo y igual a f de x, não é dada por uma função escalar, a curva é dada por uma parametrização. Tá? Embora nós estejamos nesse caso, nós vamos utilizar as mesmas ideias que nós utilizamos lá no cálculo 1. Como que era feita lá no cálculo 1? Qual que era a ideia? Era aproximar a curva como uma união bem comportada de segmentos pequenos. Tão pequenos, que no limite, a soma desses comprimentos pequenininhos dava exatamente o tamanho da nossa curva, ou seja, o comprimento do arco. Então é assim que nós vamos fazer. Nós vamos pegar a nossa curva, vamos dividir ela em pequenos pedacinhos, pequenos segmentos, e aí por isso que eu falo aqui, segmentos bem comportados, né? O que significa um segmento bem comportado? Ter segmento bem comportado significa o fim de um dos segmentos é o início do próximo. É isso que nós vamos fazer aqui. E se você for perceber, é exatamente aquilo que se faz lá no cálculo 1. Né? Então, nós vamos aproximar a nossa curva por uma poligonal, e aí você pode imaginar, quanto maior o número de segmentinhos, mais próximo a poligonal vai ser da nossa curva. Né? Então, essa é a ideia. Como que nós vamos fazer isso? Essa é a questão. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar o nosso intervalo de parâmetros, esse intervalo fechado alfa-beta, e nós vamos dividir ele em n subintervalos, todos de mesmo comprimento. E esse comprimento nós vamos chamar de ΔT. Então, pega o seu intervalo alfa-beta, que é o intervalo onde varia o parâmetro, quebra ele em n subintervalos, todos com o mesmo comprimento. Quantos subintervalos nós vamos pegar? Quantos você quiser. Posso pegar 2? Poder você pode. Talvez não seja o ideal. Pega muitos. Pegou muitos, fez uma subdivisão grande com vários subintervalos? Fiz. Pega mais. Pega mais. Ou seja, faz um número bem grande de subintervalos. Quebra o seu intervalo alfa-beta em vários pequenos subintervalos, todos com o mesmo comprimento. Tá? E batize, né? Pega, sei lá, como você fez a partição, chame o primeiro ponto lá de alfa e o último você chama de beta. Então, o T0 vai ser alfa e o Tn vai ser beta. Então, e os outros você chama de T1, T2, T3 e etc. Assim por diante, beleza? Então, esse vai ser a nossa divisão. Para cada i, você pode definir o xi e o yi correspondente. Para cada ti que você utilizou aqui para fazer a quebra em subintervalos, para cada TI, você pode calcular o FI correspondente e o GI correspondente. Esses pontos aqui, que tem essas coordenadas, XI, YI, eles estão na nossa curva. Então, moral da história, o que nós fizemos aqui? Faz um desenho, professor, pelo amor de Deus. É o seguinte, tá vendo o nosso intervalo aqui? Esse aqui é o nosso intervalo alfa-beta. Esse aqui é o intervalo dos parâmetros. O T0 é o alfa, aí depois o T1, o T2, T3, aqui tem o TI, tá? Tem o TI menos 1 que vem antes, tem o TI mais 1 que vem depois, etc., até o TN. Então essa daqui é a divisão que nós, é a partição que nós fizemos no nosso intervalo alfa-beta. Todos esses subintervalos aqui, eles têm o mesmo comprimento. Esse mesmo comprimento nós chamamos de ΔT. Quando você pega e calcula os x correspondentes e os y correspondentes a cada um desses TIs, isso vai te dar um ponto aqui sobre a curva. Então, o ponto P0 é a imagem
do T0 pela nossa parametrização. Então, esse ponto P0 aqui, ó, ele tem coordenadas x0, y0, f de T0, g de T0. Ah, e o ponto P1? Quais são as coordenadas do ponto P1? x1, y1. Quem é o x1? F de T1 e g de T1. Essas são as coordenadas do nosso ponto P1. Idem para o ponto P2. Ele tem coordenadas x2 e y2, que são dadas por f de T2, g de T2, e assim por diante. O último ponto aqui da nossa curva, que nós chamamos de Pn, ele é o quê? Ele é o xn, yn. Quem é o xn? Xn é f de Tn, que é f de beta. O yn é o g do Tn, que é g de T beta. Então, esse aqui realmente é o ponto final. Então, P0 é o ponto inicial, é o f de alfa, g de alfa, e o Pn é o ponto final, f de beta, g de beta. Então, observe que ao nós fazermos essa partição aqui no nosso intervalo do parâmetro, quando nós fizemos essa divisão no intervalo do parâmetro, isso vai nos dar uma poligonal no plano XY, tá vendo essa poligonal aqui, ó? Vai dar uma poligonal e essa poligonal, ela vai se aproximar da curva C. Quanto maior for o número de subintervalos, mais a poligonal vai se aproximar da curva C. Tá certo? Então, por isso que eu falei para você, divida o seu intervalo alfa-beta em vários subintervalos. Quanto mais subintervalos, mais próximo será a imagem desses pontos lá na curva C. Tá certo? E agora vamos começar a pensar. Que é o comprimento? O que é o comprimento L dessa curva? É o limite dos comprimentos dessas linhas, dessas linhas que compõem a poligonal. Né? Então, quando você somar esse segmento aqui, esse comprimento desse segmento, com o comprimento desse segmento, com o comprimento desse, ou seja, quando você somar todos esses comprimentos e fizer o número de subintervalos tender ao infinito, então você vai ter o que a gente chama de comprimento da curva L. Ou seja, o comprimento da nossa curva vai ser o limite quando n tende ao infinito da somatória do comprimento destes segmentos que estão esboçados aqui. P0, P1, P1, P2 e assim por diante, Tá certo? Então, é a mesma ideia que se usa lá no cálculo 1. Agora que começam as diferenças. Sabe o teorema do valor médio? Não, professor, eu esqueci de anotar ele. Está aqui o teorema do valor médio. Se você tem uma função contínua, uma função diferenciável, existe um C que satisfaz essa propriedade aqui de baixo. F de B menos F de alfa. A F do extremo menos a F do outro extremo é a F' de C, esse C existe, vezes a diferença dos extremos. Tá certo? As nossas funções f e g, que são as funções paramétricas aqui, né? Essas funções você pode, cadê? Aqui, ó. Nós podemos aplicar esse teorema do valor médio para a função f em cada um dos subintervalos que nós fizemos aqui. Para cada subintervalo, a nossa função f, essa daqui, ó, né? Que nos dá os x, né? Ela satisfaz exatamente as condições do teorema do valor médio. Então, nós podemos aplicar o teorema do valor médio, que nos fornece um número, que nós chamamos aqui de TI estrela, nesse intervalo aberto, do TI menos 1 até o TI, que satisfaz essa igualdade aqui, ó. F num dos extremos, menos a F no outro extremo, é a derivada da F nesse ponto TI estrela. Lá no teorema do valor médio ele fazia o papel de C, lá era C, aqui é TI estrela, né? Que multiplica o extremo do intervalo menos o extremo o outro extremo do intervalo. Tá? Então, o teorema do valor médio nos dá esta relação aqui. Beleza? Certo. Agora, vamos definir o seguinte. Ó. Quem que vai ser a delta do xi para nós? Delta de xi vai ser xi menos o xi menos 1. Observa que esses xis, os xis, eles são as primeiras coordenadas dos pontos que compõem a poligonal. Então, aqui, o x0 é a primeira coordenada do P0. O x1 é a primeira coordenada do P1.
e assim por diante. O x2 é a coordenada x do ponto P2 e assim por diante. Tá? Olha só, olha como é que é o xi. Cada xi é f de ti. Tá? Então, o que nós estamos fazendo aqui? Ó? Quem é delta de xi? É f de ti menos a f de ti menos 1. Que é xi menos o xi menos 1. Da mesma forma, nós vamos definir o delta de yi. Quem é o delta de yi? É o yi menos o yi menos 1. Quem que é yi mesmo? Olha aqui, ó. É g do ti. Então, essa diferença aqui, ó, é g de ti menos g de ti menos 1. É essa a diferença, tá certo? Então, definindo isso, você tá vendo aqui, ó? Olha aqui, ó. O que é f de ti? É o xi. Olha lá. F de ti é xi. Ah, então aqui é xi. E quem que é f de ti menos 1? F de ti menos 1 é o xi menos 1. Ótimo. Então aqui fica xi menos xi menos 1 igual a f' de ti estrela que multiplica ti menos 1. Tá? Então, mas pera lá. ti menos 1 é exatamente o delta, né? O delta t. Lembra? Os subintervalos todos têm comprimento delta t? Então, ti menos 1 é exatamente o delta t. Ah, então essa expressão aqui, ó, essa equação, com essa notação aqui fica delta de xi, que é, aqui é xi, aqui é xi menos 1, a diferença é delta de xi. Aqui fica f' de ti estrela, e essa diferença aqui é exatamente o delta t. Tá? Por que você pode fazer isso? Porque nós estamos supondo que a nossa função f ela é diferenciável e tem derivada contínua. É muito mais do que nós precisamos para aplicar o teorema do valor médio. Mas, enfim, daqui a pouco vamos usar essas hipóteses de novo. Da mesma forma, você pode aplicar o teorema do valor médio para a função g, aquela função que nos dá o y. Tá? E o teorema do valor no médio nos fornece um ti estrela, tal que o delta de yi é g' de ti duas estrelas que multiplica a delta t. A conversa é a mesma do que nós fizemos aqui com a f. É exatamente a mesma coisa, só que em vez de nós usarmos a f, nós vamos usar a g. Como nós estamos usando a g, a delta que vai aparecer aqui no lado esquerdo é a delta de y, né? Então é a delta de y. Beleza? Ótimo. Por que eu fiz tudo isso? Porque vem agora. Lembra? Quem é o PI menos 1? Quais são as coordenadas desse ponto? XI menos 1, YI menos 1. Quais são as coordenadas do PI? XI, YI. Foi definido assim, ó. PI tem essas coordenadas aqui. Pronto, então PI menos 1 tem essa coordenada, PI menos 2 tem essas coordenadas aqui. E aí, com isso, eu posso calcular qual é o tamanho do segmento PI menos 1. Esse tamanho, esse módulo, esse comprimento, eu consigo calcular. É a raiz quadrada de xi menos xi menos 1 ao quadrado, mais yi menos yi menos 1 ao quadrado. Isso aqui é a fórmula lá da geometria analítica. A geometria analítica nos dá essa fórmula, dadas as coordenadas dos dois pontos, que estão aqui, né? O comprimento do segmento com essas duas coordenadas é dado por essa raiz quadrada aqui. Tá. Agora, olha só. Quem é xi menos xi menos 1? Cadê? Olha lá. Xi menos xi menos 1 é o que a gente chamou de delta de xi. Quem que é yi menos yi menos 1? É o delta de yi. Então, só fiz a substituição aqui. Certo? Agora, o que nós vimos? Olha só. Quem que é o delta do xi? Olha só, é f' de ti estrela que multiplica delta t. Quem que é o yi? O delta de yi é g' de ti duas estrelas que multiplica delta t. Ah, vou substituir aqui. Vou substituir. Delta de xi é isso daqui, delta de yi é isso aqui. Então dá esse quadrado mais esse quadrado raiz disso. Certo? Beleza. Como aqui eu tenho um produto, fica assim, ó, f' de ti ao quadrado que multiplica delta de t ao quadrado. Aqui fica g' de t e duas estrelas ao quadrado que multiplica delta t ao quadrado. Eu posso colocar o delta t ao quadrado em evidência aqui dentro da raiz, né? Aí fica essa soma aqui que multiplica delta t ao quadrado. Agora observe.
Delta T, por ser um comprimento, porque ele é o comprimento do segmento do subintervalo, né? O subintervalo que nós fizemos, nós construímos lá atrás. Então, delta T é um número positivo, né? Então, a raiz, eu posso, como ele é um número positivo, eu posso tirar ele da raiz cortando esse expoente 2. Aí isso fica assim, ó, raiz quadrada de f' ao quadrado, g' de t e 2 estrelas ao quadrado, vezes o ΔT, só que agora ΔT fora da raiz. Certo? Muito bem. E, portanto, olha só, lembra quem era o comprimento L? O nosso L era limite, quando n tende ao infinito, da somatória destes sujeitos aqui, ó. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá quem que é o L. É esse limite aqui. Opa, mas cada um desses segmentos tem este comprimento aqui, ó. Então vem aqui e substituo. Né? Então pronto. Eu não dependo mais agora dos pontos, daqueles pontos do P0, P1, P2, não dependo mais deles. Eu dependo única e exclusivamente das derivadas da função f e da função g multiplicada delta t. Mas só fica em função da f', da g' e do tamanho dos nossos subintervalos. Só disso. Beleza? Bom, este limite aqui, ó, essa soma, quando você olhar para essa somatória aqui, ó, isso parece, olha só para essa somatória aqui. Quando você olhar para essa somatória, isso parece muito com uma soma de Riemann desta função aqui, ó. Parece muito, né? Porque, ó, vou dar uma olhada aqui, ó. Limite da somatória disso daqui vezes ΔT. Ora, isso aqui parece muito realmente com uma soma de Riemann desta função. Porém, não é exatamente uma soma de Riemann. Por que não é uma soma de Riemann? Porque, a princípio, o TI estrela e o TI 2 estrelas, eles podem ser diferentes. De onde é que surgiram esses caras mesmo? Do teorema do valor médio. Né? O teorema do valor médio diz que tem um TI estrela aqui no meio que satisfaz isso, e tem um TI 2 estrelas aqui no meio que satisfaz isso daqui. Então, esse TI e o TI 2 estrelas, eles podem, a princípio, serem diferentes. Mas, se você supor que a f' e a g' são contínuas, que é o que nós estamos supondo, então você pode mostrar que este limite aqui e este limite, na verdade, é exatamente igual, que esse limite é o mesmo que se você considerar o TI e o TI estrela e o TI 2 estrelas como se fossem iguais. Mesmo eles podendo ser diferentes, quando a f' e a g' são contínuas, que são as nossas hipóteses, então você pode considerar este limite aqui como sendo uma soma de Riemann. Bom, se for uma soma de Riemann, então o nosso comprimento L da nossa curva é a integral de alfa até beta, raiz quadrada de f' de t ao quadrado, mais g' de t ao quadrado dt. Tá certo? Como que fica isso utilizando a notação de Leibniz, né? A notação de Leibniz é essa aqui, dx dt, dy dt. Ele usava essa notação. Como que fica? Esta fórmula aqui. Tá? Então, o teorema diz o seguinte, suponha que você tem uma curva C, descrita por essas equações paramétricas, y é uma função f de t, x é uma função f de t, y é uma função g de t. E que o t é um parâmetro que varia entre alfa e beta. Suponha também que a f' e a g' são contínuas, aqui nesse intervalo, e que a f é percorrida exatamente uma vez, a curva C é percorrida exatamente uma vez, quando a t aumenta de alfa até beta. Nessas condições, você tem que o comprimento da curva é dado por esta integral aqui, integral de alfa até beta, alfa e beta são os extremos do intervalo do parâmetro, raiz quadrada dx dt ao quadrado, mais dy dt ao quadrado dt. Tá certo? Muito bem. Tendo essa fórmula aqui em mãos, tendo essa aqui ou essa aqui, né? Tanto faz, dá na mesma. Dá na mesma. Tá? Tendo essa notação em mãos, ou tendo esse teorema em mãos, nós vamos calcular agora o comprimento de um círculo, de uma circunferência. Né? Nós vamos usar essa parametrização aqui da nossa circunferência. Essa parametrização nós já vimos no vídeo anterior. Tá? Então, se eu lembrar, provavelmente eu vou lembrar,
de colocar um card aqui em cima. Com o vídeo anterior, você pode dar uma olhada na parametrização da circunferência que nós fizemos lá. É a mesma daqui. Essa é uma das parametrizações da circunferência que nós fizemos lá. O dx dt, ou seja, a derivada de x em relação a t vai dar menos seno, né? A derivada de y em relação a t vai dar cosseno. Então, nós vamos aplicar aqui esse teorema. Quais são os extremos do intervalo aqui? O alfa é 0, o beta é 2π. Então, o comprimento da nossa circunferência é a integral de 0 até 2π dessa raiz quadrada aqui. O dx dt ao quadrado é seno ao quadrado dt. Né? Dy dt é cosseno ao quadrado dt. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1, raiz de 1 é 1. Então, o que nos resta aqui é a integral de 0 até 2π da função constante 1 em relação a t. Usa o teorema fundamental do cálculo, isso aqui vai nos dar 2π. É claro que você espera isso, né? Já que um círculo de raio 1, qual é o comprimento do círculo de raio, da circunferência de raio 1? É 2π. Né? E é exatamente o que nós estamos supondo aqui. Né? Uma circunferência de raio 1. E nós calculamos, usando a nossa fórmula, chegamos em 2π, que era o esperado. Tá? Agora, vamos utilizar outra parametrização da nossa circunferência, que também nós vimos no vídeo anterior. Tá? Essa daqui, observe, aqui era x igual a cosseno t, y igual a seno t. O t varia de 0 a 2π. Aqui, o x é seno de 2t e o y é cosseno de 2t. E, de novo, o t varia de 0 até 2π. Calculando a derivada de x em relação a t, nós vamos ter 2 cosseno de 2t. Derivando y em relação a t, nós vamos ter menos 2 seno de 2t. Se nós formos aplicar esta integral aqui, se nós fôssemos aplicar esse teorema, o que nós vamos obter, então? Né? Integral de 0 até 2π desta raiz quadrada. Elevando dx dt ao quadrado, nós vamos ter 4 cosseno ao quadrado de 2t. Elevando dy dt ao quadrado, nós vamos ter 4 seno ao quadrado de 2t dt. Este 4 que aparece aqui duas vezes, põe ele em evidência, passa ele para fora da raiz, fica 2. E o que vai sobrar dentro da raiz? Cosseno ao quadrado de 2t mais seno ao quadrado de 2t. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de qualquer ângulo é 1. Então vai sobrar 2. Integral de 0 até 2π da função 2 em relação a t, usando o teorema fundamental do cálculo, vai nos dar 4π. E isso gera um problema. Porque nós acabamos de mostrar, e nós já sabíamos isso há muito tempo, que o comprimento de uma circunferência de raio 1 é 2π. Por que nós encontramos 4π aqui? E agora? Será que nossos conhecimentos estão errados? Não é que nossos conhecimentos estão errados. Porque com essa parametrização que nós demos aqui para a circunferência, x igual a seno de 2t, y igual a cosseno de 2t, com o t variando de 0 a 2π, ao arco da circunferência ele é percorrido duas vezes, quando você pega o t e aumenta de 0 até 2π. Né? Então, como o percurso é dado duas vezes, esta integral aqui nos dá duas vezes o tamanho do círculo. Ou da circunferência. É claro que você percorreu ela duas vezes, e essa integral nos dá isso. Tá? Então, por isso que quando você vai calcular o comprimento de arco de uma curva, você tem que ter a certeza que a parametrização que você utilizar vai ser de tal modo que a curva é percorrida só uma vez quando o t varia de alfa até beta. Tá? Aqui percorreu duas vezes. Essa parametrização faz com que a curva percorra a circunferência duas vezes. E aí vai nos dar o dobro, é claro, né, o dobro do comprimento do círculo, da circunferência. Beleza? Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Para nós encerrarmos, vamos determinar o comprimento de arco da nossa cicloide. Se você não viu o vídeo anterior, no vídeo anterior, lá que está intitulado como exemplos exóticos de curvas, né? Um dos exemplos exóticos que nós apresentamos lá é a cicloide. Então volta lá, dá uma olhada, viu como é que é a cicloide e você volta para cá. Nós vimos que a cicloide ela tem essa parametrização aqui, x igual a r θ menos seno θ, y igual a r
1 menos cosseno de θ. Tá? Quem que é o R? R é o raio da circunferência que você utiliza para criar a cicloide. Tá certo? Nós vimos lá também, no vídeo anterior, que um arco da cicloide ele é descrito quando o parâmetro θ varia de 0 até 2π. Né? Então, variando o θ de 0 a 2π, você tem um arco da cicloide. Né? Lembra que a cicloide faz isso? Né? Então, um dos arcos da cicloide é determinado quando o θ varia de 0 até 2π. Se você deriva x em relação a θ, você obtém isso daqui, R que multiplica 1 menos cosseno θ. Quando você deriva y em relação a θ, você obtém isso aqui, R seno θ. O R é um número fixo, né? R é o raio da circunferência que você utiliza para a cicloide. Então, esse cara é uma constante. Quem vem a ser o comprimento desse arco de cicloide? Integral de 0 até 2π, né? Que são os extremos do intervalo do parâmetro θ. Dessa raiz quadrada aqui, dx dθ ao quadrado, dy dθ ao quadrado. Essa integral em relação a θ. Faz a substituição, substitui aqui. Dx dθ ao quadrado vai ficar r quadrado, 1 menos cosseno de θ ao quadrado. E aqui vai ficar, isso daqui ao quadrado, fica r quadrado, seno ao quadrado de θ, tudo isso na raiz, integral em relação a θ. Fazendo contas aqui, ó, aqui você tem r quadrado, aqui você tem r ao quadrado, tem? Então põe em evidência. Pus em evidência? Pus. Agora pega esse daqui, ó, 1 menos cosseno θ, e ao quadrado, expande. Né? Então vai dar o quê? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, menos 2 cosseno θ, mais quadrado do segundo, cosseno ao quadrado de θ. E aqui fica seno ao quadrado de θ, porque o r quadrado você já colocou em evidência. Tá? O que acontece? O R, por ser um raio, ele é positivo. Então ele pode ser tirado da raiz, como ele está ao quadrado, você tira ele da raiz. Tirando da raiz, você pode jogar ele para fora da integral, porque ele é uma constante. Tá? Aí aqui dentro da integral fica a raiz de 2 que multiplica 1 menos cosseno θ. Da onde é que eu tirei isso? Daqui, ó. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1. Somado com 1 dá 2. Então, dentro da raiz fica 2 menos 2 cosseno θ. Coloco o 2 em evidência e fica isso aqui. Tá? E aí você consegue mostrar, usando lá uma determinada identidade trigonométrica, usando alguma identidade trigonométrica, você consegue mostrar que esta raiz quadrada aqui, você pode escrever assim, ó. Raiz quadrada de 4 seno ao quadrado de 2 θ. Aqui vai sobrar um 2 também, que você pode passar ele para fora. Tá? Como o θ varia de 0 até 2π, o θ sobre 2 varia de 0 a π. Tá? E nesse intervalo aqui, ó, o seno de θ sobre 2 ele é positivo. E, portanto, esta raiz quadrada aqui fica 2, que multiplica módulo de seno de θ sobre 2. Porque raiz quadrada de alguma coisa ao quadrado é o módulo daquela coisa. E aqui vai ficar, ó, raiz quadrada de seno ao quadrado de θ sobre 2. Isso é módulo de seno de θ sobre 2. Como o seno de θ sobre 2 é positivo, é maior ou igual a zero aqui nesse intervalo, então você obtém 2 seno de θ ao quadrado. E aí você volta ali, volta nessa integral, e substitui essa raiz quadrada por isso daqui. Aí vai ficar assim, ó. Ah, desculpa, aqui tem um 2 sobrando, tá? Aqui tem um 2. Esse 2 aqui não existe. Tá? Esse 2 aqui não existe. Desculpa. Aqui isso. Enfim, sobrou um 2 aqui. Tem um 2 sobrando. Elimina aí, tá? Essa daqui você escreve assim. Essa integral você escreve assim, sem esse 2 aqui. Tá? Aí você pega esse 2 seno de θ ao quadrado, vem aqui e substitui, joga aqui, e você vai obter essa integral aqui. Né? Observa aqui. Aqui apareceu um 2, seno de θ sobre 2. Vai aparecer aqui. Aí sim vai aparecer o 2 aqui. Ó, aí vai aparecer o 2. Aqui não tem 2. Desculpa. Seno de θ sobre 2 é θ. Resolve essa integral. Menos 2 cosseno de θ sobre 2. Com o θ igual a 0 ou π sobre 2. Utiliza o teorema fundamental do cálculo e você chega em 8R. Então, esse arco de cicloide aqui, ó, o comprimento dele é 8R. E aí você pode observar o seguinte, o que esse resultado está nos dizendo?
que o comprimento de um arco de uma cicloide é 8 vezes o raio da circunferência ou do círculo que gera a cicloide. Isso foi mostrado a primeira vez em 1685 por esse rapaz aqui, o Christopher Wren, né? Bom, com isso nós chegamos ao fim desse vídeo. Possivelmente você não gostou, né? A probabilidade de você não ter gostado é muito alta, porque nós utilizamos aqui coisas técnicas, né? Aqui apareceu muita coisa técnica, mas que de vez em quando elas têm que aparecer na sua vida, né? A matemática nem sempre é fácil. De vez em quando aparece uma coisa difícil, né? E o que nós fizemos nesse vídeo foi uma coisa difícil, né? Invocamos teorema do valor médio, invocamos somas de Riemann, etc. e etc. Tá? Enfim, deixa eu parar de falar, já falei demais. Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.